E aí, Tiagão? Olá, doutor Dueck, tudo bom, senhor? Tudo bem você? Tô ouvindo a minha voz, Tá agora ouvindo? não Dueca. Tô ouvindo bem aqui também. Então, eu tô ouvindo a minha voz com eco. Ah, não, tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Pessoal que tá na live, vocês estão ouvindo a minha voz também com eco? Que eu não sei se tiver ok pra eles, tudo bem. Minha voz é bonita, eu fico ouvindo ela com eco, tá tudo bem. Bonita, linda. Pessoal da live, dá um feedback aí, quem tá assistindo a gente, se a minha voz tá saindo normal ou se tá rolando um eco. Ah, tá ok, tá ok. Então vamos lá, André, Esperar o pessoal comentar. entrando? Ó, Thiago Isso. Favaretti, ó, RC Boni, tá com eco, mas dá pra compreender. Aí, Tiagão. Eu Ô, não sei o Tiagão, que que olha, eu vou pode te ser. falar, hein? O Thiago Favaretti aqui de Miami, ó. Tá internacional a live, hein? Ressaca Fórmula 1, Maravilha. vibrando, e hoje o papo não vai ser papo chato, não, hein? A gente Eu vou vai, tirar o meu logicamente, fone não pra ver se. podemos deixar de falar Diga sobre se os melhora. impactos do coronavírus, né? Fala, Tiagão, vê se tá com eco. Você tá me ouvindo bem desse Não, jeito? ouço bem, ouço bem. Eu acho que com o fone tava melhor. Mas. O fone tava rolando eco. Tá rolando eco pra você? Ah, pra mim e pra algumas pessoas também falaram que tava com eco. Mas a minha voz ou a sua? A sua tá ok. A minha dava eco. Eu falo e ela ecoa. Ó, William Saraceni, pessoal já entrando. E hoje a live aqui a gente não vai falar de coisa chata, não. Falar de Com automobilismo. certeza. Aline da Costa. E grande William, os melhores DJs do Brasil e produtores musicais, hein? Ó, Carlos Dantas, sem fone sumiu o eco, tá vendo? Então vamos sem Ressaca fone. Fórmula 1, então sumiu o eco, Tiagão. Eu aumento um pouco a voz aqui pra não ficar tão ruim. Não, tá bom demais, tá bom demais. Rafa virou papai, que beleza, hein? Legal, os amigos que mandando mensagem aqui. Então a gente vai começar o papo, ó, as pessoas vão entrando aos poucos na live. Muita live hoje, né? Parece que você não consegue nem ver o stories ali, tem só live. Muita Essa gente me época de quarentena convidou. tá dessa forma. Essa quarentena tá dessa forma. É, exatamente. Até muita live sem propósito, né? Sei que tem muita gente que me convidou para fazer live essa semana, mas live para que não tenha propósito não adianta, né? Eu acho que tanto eu como vocês, para quem não conhece, o podcast, o blog Café com Velocidade tem 12 anos, Thiagão. Estamos ainda começando a 13ª temporada. Então, Thiagão eu conheço desde a época que eu morava no Brasil. Já trabalhamos junto como comentarista lá no Band Esportes. Thiagão participava Sim. de algumas transmissões lá e já participei do programa deles, muito legal. Edição número 100 e pouco já o podcast, né, Thiago? Não, nós estamos em 640 Nossa, cara, eu tô atrasado. 100 e poucas semanas deve ser. por aí. É. 642, vou para 643 na segunda-feira agora, então já são 13 anos aí, basicamente, todas as segundas-feiras. Um programa que já foi ao vivo, um programa que foi mudando aí, tendo as suas modificações, pessoas que já entraram, passaram, saíram. Mas como é isso, seguimos firmes e fortes, tratando do melhor do automobilismo. E esses Que legal. capacetes aí atrás? Apresenta esses capacetes aí pra gente. Vou mostrar aqui minha man cave, que acho que a gente começa enquanto o pessoal está entrando aqui na live. Deixa eu virar aqui. Que é o seguinte, começa aqui esse aqui é um volante réplica da Ferrari, uma réplica original. Infelizmente quebrou o vidro na minha mudança do Brasil para cá, mas é de 2006, quando era o Schumacher e o Massa na Ferrari, réplica original. Pena que deu uma riscadinha. Esse quadro é uma foto original do Luca Bassani, que eu ganhei do Fernando Kosler, que trabalhava comigo. Legal. Aqui tem o livro do Senna, que estão os meus principais aqui. Aqui é o primeiro campeonato de kart que eu ganhei nos Estados Unidos, depois de velho. E aí, Você tá jovem ainda, você tá jovem. É, tô quase cinquentinha, cara, já tô mais velho, ó. E aqui meus brinquedinhos, a maioria coisa que foi aqui dos Estados Unidos, né, que no Brasil não deu pra trazer muita coisa, mas... Bom, começando pelos capacetes, né, eu acho que o mais legal é da história dos capacetes, né. E os capacetes legais são todos capacetes de amigos meus que usaram os capacetes. Então, não são capacetes que são vendidos nem nada. Então, esse do Negri, para vocês terem uma ideia, ó, tá até com
com as conexões de rádio, ó. É um Legal. capacete que ele correu e fez a pole nas 24 horas de Daytona, se não me engano, em 2016. Não foi o ano que ele ganhou, mas foi o ano que ele fez a pole. Sim. Vou ligar aqui. Então, esse daqui é do Negri, tomara que não me liguem de novo. Esse daqui é do Ricardo Maurício, foi o capacete que ele correu que ele ganhou a corrida do milhão de 2000 e eu acho que 2016 também. Legal. Esse daqui é o meu, depois eu mostro. Esse daqui é do Elinho, na época que ele corria com motor Toyota ainda, na Penske, lógico, né? Então a gente vê aqui, ó, e pode ver que o capacete tá todo cheio de pedra, usado. Eu deixei a viseira suja, do jeito que tava, ó. Não sei se dá para ver os detalhes, ó. Ah, Tem sim. detalhezinho aqui, ó, eles tampam as entradas de ar, porque nos ovais isso faz muita diferença. Aqui também, ó, todas as entradas de ar, é um capacete Bell, ó. E também tá com, ó, tem aqui até o canudinho aqui, ó, de tomar água, né? Então quem tá entrando aí agora, a gente tá mostrando aqui os capacetes um pouquinho, enquanto o pessoal não entra na minha coleção. Esse aqui é o capacete do Burt, Luciano Burt, quando ele corria na Fórmula 3 inglesa. Que a empresa que eu trabalhava, que era da minha família, Triton, patrocinava ele. Então tá aqui, é um capacete legal. de 98. Peraí, deixa eu tirar isso aqui que tá... Daqui é da minha filha. Esse daqui é um capacete de 98, quando ele corria na equipe do Paul Stewart, filho do Jack Stewart, lá na Inglaterra. Campeonato inglês de Fórmula 3. Banco Pontual, que nem existe mais, né? Elinho entrando, Pedrão Larriera, mostrando os capacetes aqui. Ó. Daqui a pouco a gente começa a falar de automobilismo, enquanto o pessoal tá entrando. Aqui tem o capacete do meu brother, Magno Gaia. Foi vice-campeão mundial de kart ano passado, campeão da Rock Cup USA, um excelente piloto de kart dos anos 90, quando era júnior. E o capacete é bem velho, ó. Dá uma olhada, ó. O capacete, ó. Com todos, conforme eu falei, eu não gosto de capacete que seja réplica, né? Então eu troco os capacetes com os meus amigos, ó. Você vê o capacete tá até arriscado, normal, do jeito que eles usaram, eles acabam me dando e eu guardo aqui com muito carinho. Adriano Amaral, meu amigo também, corre de kart até hoje lá na Grande Viana. E esse aqui o meu. Esse já é a terceira versão da minha pintura, mas uma pintura que Gil, qual que é a mantém... história da pintura? Então, a história da pintura é o seguinte, eu comecei a correr de kart em 92. E eu era fã do Senna, do Piquet e do Emerson, porque o Senna estava crescendo ainda, já não era tricampeão, 91 na verdade, foi final de 91. O Senna não era nem bicampeão ainda, mas o Piquet já era tri, o Emerson já era bi, e eu, logicamente, eu gostava dos três. Então, eu cheguei pro Cid Mosca e falei, Cid, eu quero um capacete que tenha um pouco do Piquet, do Emerson e do Senna. Então, aí que a gente acabou fazendo uma pintura, o Cid Mosca, saudoso Cid Mosca, que não está mais aqui, está lá no céu. Já estive lá no Então, escritório, então lá o que acontece? no... A parte de cima aqui, ó, que é o azul do capacete do Emerson, o vermelho do capacete do Piquet e o amarelo, as faixas que lembram as faixas laterais do Senna. E isso daqui foi uma coisa que, lógico, que criou a minha identidade, né? Que, inclusive, tem muita gente que fala assim, pô, é igual do Fisichella, só que eu sou mais velho que o Fisichella, tá? Então eu não copiei o Fisichella, não. E aí aqui eu já pintei com o Starling, que é a terceira versão do capacete. Esse daqui é legal, que eu fiz uma foto da família aqui em cima. Legal. Entendeu? Então um pouquinho, aqui tem uns troféus aqui de kart, a Florida Winter Tour. Esse daqui do Scusa, que eu ganhei, Super Karts USA, ganhei uma etapa aqui na Flórida, no ano passado. Aí tem mais troféus. A maioria dos troféus ficou lá no Brasil, na casa da minha mãe, né? Aqui tem algumas credenciais, ó, de alguns eventos que eu participei, ou como jornalista, ou como piloto. Então aqui, ó, tem esses... Tem algumas daqui, várias. ó, esse daqui é de Sebring. Ah, não, esse daqui minto. Esse daqui é do IMSA. Eu acho que foi em Austin. Esse daqui foi em Austin, lá no Texas. Aí tem outros aqui, ó. Ó, daqui eu trabalhei no evento Race of Champions. Race of Champions. Você lembra, né, que teve em Miami? Então eu fui lá como comentarista. Tem outros aqui, ó. Racing Experience, daqui da World Series by Renault, que eu também participei de alguns eventos, ó. Esse daqui é legal, ó.
Esse aqui foi a primeira corrida que eu comentei do Band Esportes em loco. Foi a etapa 2012 em São Paulo, no AMB. Tava lá também. Com certeza. Tava em todas, né? Aqui, mas Essa ó, tem aí umas, foi deixa eu ver aqui. especial. Tem uma legal aqui também, ó. Essa daqui também é bem legal, ó. Não sei se vai dar para vocês lerem. É em 2009, da Sim. Indy, quando o Elinho estava disputando o título. Foi lá em Chicago. Ó, tá aqui, ó. Castro Neves, tá vendo aqui, ó? Meu nome em cima, Castro Neves. E aqui, ó, outubro de 2009, ó. E o Elinho perdeu ali no final ali, disputando. Aí tem outras aqui como comentarista, ó, da Gran Turismo no Brasil, quando eu comentava pela Rede TV e também pela internet. Tem um pouquinho de história aqui, Tiagão. Tem mais Né? coisa aqui. Tem um volante aqui do dia que eu capotei de kart. Também tem umas coisas ruins, viu? Aí, ó. Ó, capotei de kart lá em Las Vegas, no Escusa. Foi o meu pior acidente. E, enfim, guardo aqui também. Deixa eu pôr pra cá para não cair as coisas. Enfim, tem um pouquinho de história aqui. Deixa eu só segurar aqui, que a gente faz ao vivo aqui, Tiagão, e aí cai as coisas. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu só botar esse quadrinho aqui de volta. E é legal a história do seu capacete, né? Porque, infelizmente, a gente vive a cultura de ter que escolher entre um dos nossos tricampeões. A maioria das pessoas aqui no Brasil não sabe aproveitar que tem 2 tricampeões e um bicampeão. Fica numa disputa, quem é melhor, quem fez isso, quem fazia aquilo. E sendo que poderia louvar-se, né? Nossa, eu torço para os dois. Olha, esse tinha esse lado positivo, esse tinha esse outro lado positivo. E não entrar em conflitos, né? Exatamente. Fica aquele negócio, viúvas do Senna, puxa-sacos do Piquet, não sei quem, do Emerson. E, na verdade, o que a gente deveria fazer, e eu falo não só como jornalista, hoje como narrador, mas principalmente como fã de automobilismo, chegar na Fórmula 1 já é muito difícil. Ficar lá muito tempo é uma batalha enorme. Ganhar a corrida é para poucos. E ser campeão, você vê que não tem muita gente. E nós temos o privilégio de sermos brasileiros e termos 8 títulos mundiais. Senna 3, Piquet 3 e Emerson 2. Então, a gente não precisa falar assim, quem que é o melhor, quem que é o pior. Pô, os caras ganharam o título mundial de Fórmula 1. E não foi um só. Ganharam no mínimo 2, 3. Nós temos um bicampeão e 2 tricampeões. Fala ó, os amigos lá de Arujá entrando, Tebes, o Paulinho, Laiana, a Mari Lorenzato, Marcos Oliveira, Guilherme Oliveira, muita gente entrando aqui, Lincoln, Juanito entrando, meu companheiro da equipe do kart, ó, Juanito Larriera, o Marcelo Carvalho entrando também, Pedro Campos, Matheus Leite, ó, Matheus, tá aqui, ó, cadê meu capacete, cara, você tá me devendo. Matheus, que vai ser o meu comentarista esse ano, já foi anunciado lá no DAZN, né, por uma pena que a gente teve que cancelar, lógico, a prova, em virtude de todos os problemas que aconteceram, a gente, que eu digo, a categoria, né? Mas o Matheus vai ser comentarista, eu sigo mais um ano narrando a Indy pelo DAZN, e o Matheus, que infelizmente não conseguiu correr esse ano, por falta de patrocínio na equipe DJ Forte, vai ser meu comentarista oficial. Se eu não me engano, eram 17 provas, ele ia fazer 12, e agora com as 15 eu preciso ver o calendário, porque ele vai correr no IMSA. Então as provas que conflitavam ia ter um outro comentarista. Betão Cavaleiro, Daniel Corrêa, toda a pilotada entrando aí, viu, Tiagão? Ó, para quem não conhece, segue lá. Café com Velocidade, o melhor podcast. Sigam aí. Podcast há 13 anos, hein? Eu acho que é o mais antigo, né, Tiagão? De podcast de automobilismo, acho que é o mais antigo. Eu sei que tem um que foi criado antes, mas acabou e voltou agora há pouco tempo, então teve um hiato aí gigantesco, assim, contínuo mesmo, 13 anos, somos nós. Estamos aí firmes e fortes falando. Mas como você viu, como vocês estão vendo aí nos Estados Unidos essa situação aí, dessa paralisação, de incertezas de quando é que vai se voltar, se vai se voltar, alternativas para a temporada 2020? São duas questões, né? Primeiro que quando paralisaram as provas, fazem 2 semanas, né? Porque inclusive ia ser na semana da Indy, né? Cancelaram a Fórmula 1 na Austrália e a Indy ia sem público, e aí no último minuto, cancelaram tudo. Aí cancelaram a NASCAR, cancelaram as 12 horas Sebring, cancelaram tudo. E de lá para cá, o cenário só piorou. Os Estados Unidos agora, eu tinha visto agora, estava com 125, 130 mil casos.
Por uma questão muito simples, né? Não precisa ser... Independente do que está se falando na imprensa, tem muita besteira se falando, muita especulação, os Estados Unidos é o país mais visitado do mundo. Então, muita gente entrou aqui, saiu, avião para cá, avião para lá, é a maior malha aérea do mundo. Então, infelizmente, vamos falar assim, as infecções, né? As pessoas doentes já estão aparecendo, então eu não acho que vai ser uma coisa tão cedo. Tá? Já falam para o final do calendário final de maio, a Indy 500, pela primeira vez na história, vai ser disputada em agosto, dia 23 de agosto, as 500 milhas de Anápolis. Então a Indy já empurrou o calendário até o final, dia 31 de maio, vai começar em Detroit. Quer dizer, começar não, né? Na verdade é a previsão, né? De começar. Em Detroit, a NASCAR também não tem. Em contrapartida, a gente vê que está crescendo muito o automobilismo virtual, que eu acho que é muito legal. É uma coisa que eu durante muitos anos, quando eu parei de correr, eu corri de 91 a 2003. E aí, em 2004, eu parei e aí eu comprei um simulador, quando não era moda, nada. E eu brincava lá com meus amigos no R-Factor, tinha a Liga LBN, Liga Brasileira, Brasil NASCAR, Liga NASCAR Brasil, com os amigos lá, e corri de Indy também e tal. Mas era uma coisa que todo mundo falava assim, você tá lá com videogame. E depois perceberam que os pilotos começaram a usar, mas agora explodiu isso. Nessas semanas, né? Ontem teve a etapa da Indy com 25 pilotos reais, pilotos profissionais que disputaram a etapa. Primeira são 6 etapas lá em Watkins Glen. Foi muito bacana a transmissão, não gostei muito, até fiz uma crítica construtiva lá no meu Twitter. Para quem não me segue lá, @AndréDueck. Mas eu não acho que vai voltar tão cedo, principalmente porque agora aqui... Você vê todas as autoridades, eu moro em Boca Raton, né, que fica 1 hora para cima de Miami. Em Miami já estava em lockdown, você não pode mais sair na rua, a não ser para ir no mercado, ou ir no médico, ou quem prove que tem que trabalhar. E também tem um negócio que chama curfew, que você não pode sair na rua depois das 10 da noite. E isso é para... não tem nada a ver com a doença, tá? Isso aí muita gente acha que tem a ver com a doença, não é. É questão de segurança. Por quê? Porque os caras saem para saquear os lugares 10 horas da noite. A hora que não tem mais ninguém na rua, então não pode. Tá? Então todas as atitudes estão sendo tomadas, o Trump está sempre aqui na imprensa, o governador DeSantis, governador da Flórida, então não depende tanto das categorias. Né? As categorias hoje, por exemplo, mesmo que a Indy ou a NASCAR ou IMSA, que são as três categorias que correm aqui na Flórida, quisessem, não poderiam ter corrida. Então eu acho que vai demorar um pouquinho mais, né? O Thiago está falando, ele mora lá em Miami, está em lockdown, está tudo fechado mesmo, todo o comércio. Então, eu acho que a gente vai ter que ter muita paciência, aproveitar esse momento para valorizar as corridas virtuais, que é um automobilismo muito bacana, muito diferente. Eu estava falando com um amigo meu aqui, americano, que ele mora em North Carolina, e ele vendia uma média de 10 simuladores por semana na empresa dele. Ele está vendendo 6 por dia. Então, imagina que ele multiplicou vezes 4. Por quê? Porque as pessoas querem agora aproveitar, entendeu? É um entretenimento, é muito legal. Tem muito piloto que corre no simulador e é piloto profissional. A Porsche Cup fez uma etapa também essa semana muito bacana, né? E com vários pilotos também, não eram pilotos... A NASCAR fez, a NASCAR, todo mundo. A Fórmula 1 fez meio assim, para inglês ver, né? Tinha 2 pilotos, né? Porque os pilotos lá têm medo de tomar pau da molecada no simulador, que eu acho que é até feio, né? Porque em vez de você ajudar a promover, você fica com vergonha. Não tem que ter vergonha. Todo mundo sabe que ali ninguém é piloto profissional de simulador. Entendeu? Com a exceção da molecada, você pega o Lando Norris, ele joga a vida inteira porque ele gosta, porque ele mora sozinho, é solteiro, não tem família, não tem filho para criar, então fica mais fácil. Mas eu acho que vai demorar bastante. Primeiro semestre, na minha opinião, está perdido para o automobilismo. Ao mesmo tempo, é hora da gente colocar em evidência aquelas questões que nunca foram colocadas, que é principalmente a parte virtual, a parte da história dos pilotos, os filmes. Eu assisti todos os filmes de automobilismo que eu estava atrasado. Então, quem gosta de automobilismo, é a hora de reciclar. Kiko do KLB entrando, meu amigo André Pafaro entrando lá, o William Saraceni, Ressaca Fórmula 1, que estava jogando R-Factor. Ludmilla, Tiel Andrade, uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro de Endurance, lá do Rio Grande do Sul. Um dia eu vou correr com vocês, viu? Anota aí. Ribera, João Carlos Campelo, Edu Ferrari, Carlos Castrali, grande Castrali,
O Lincoln Guidolin falando que o Barrichello, o Massa e o Zé Carlos Passi também venceram provas na Fórmula 1, com certeza. Mas, enfim, aliás, por falar das lives, né? Você comentou das várias lives, o Barrichello e o Massa fizeram uma live ontem, foi bem interessante também, os dois contando histórias, inclusive fechou os 60 minutos, eles abriram mais uma, então tá um ótimo momento, assim. Até para você conhecer melhor as pessoas, né? Você vê, o Rubinho e o Massa nunca faziam live. Nunca fizeram. Agora estão lá em casa, em quarentena, estão com tempo. Amanhã vai ter uma live muito bacana. Ia ser hoje, por algum problema técnico, não vai ter. Do Alonso com o Tony Kanaan. Fernando Alonso e Tony Kanaan. Quando você ia ver uma live desses caras? O Barrichello fez uma com o Alonso também. Sim. O Alonso fez uma com o Mark Marques. Mark Marques eu assisti. Então, assim, obviamente o cenário não é dos mais legais, é um cenário crítico e tudo mais, mas tentar tirar o melhor nesse momento de crise, né? O que eu posso fazer para não ficar só nessa imersão, vendo notícias o tempo todo, morte e tudo mais? Mudar um pouco o foco e tirar um pouco de coisas boas desse período também. Né? Exato. E Dweck, você que esteve já envolvido aí patrocinando pilotos, né, e tudo mais, o que dá para a gente falar da economia do automobilismo, né? Equipes, de repente, passando por dificuldades com essas faltas de corridas, de repente, patrocínios indo embora. O que a gente pode esperar nesse cenário financeiro do automobilismo? Olha, eu acho que vai ser um cenário bem complicado, por algumas questões, né? Sempre quando tem uma crise internacional, as pessoas correm para o dólar, uma questão econômica de segurança patrimonial. Então, o dólar ficou forte no mundo inteiro. Então, pega todos os pilotos sul-americanos. Não é que no Brasil está 5 dólares. Entendeu? Para a Argentina também está ruim. Para os colombianos que correm também está ruim. Para os mexicanos também está ruim. Para os europeus, que o euro já chegou a valer 1,30 do dólar. Caiu para 1,10. Agora está um pouco mais do que isso. Então, o dólar ficou muito caro. Né? E a moeda que é internacional. Por mais que tenha a libra esterlina na Inglaterra, onde tem as equipes de Fórmula 1 e as principais categorias as equipes da Europa, o euro também, né? Muitas equipes europeias, italianas, alemães, espanholas e francesas. Então, eu acho que a primeira questão é o câmbio. Tá? Então, o câmbio vai ser um dificultador enorme. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para o outro lado, que o brasileiro não olha isso. Então, vai ficar barato correr no Brasil. Se eu sou promotor de uma categoria brasileira, eu vou atrás dos gringos. Agora, por quê? Vou dar um exemplo. A Stock Car, que é uma categoria super cara, a categoria profissional, a melhor categoria do automobilismo brasileiro. Indiscutível se você gosta ou se você não gosta, mas é a verdade. Tá? Então, os principais pilotos, os principais engenheiros, tá? Pacote de mídia, vai ficar mais barato correr na Stock Car. De 25% a 30% do que era um ano atrás. É lógico que a Stock Car também tem uma questão de custos que pode subir, porque tem muitos produtos importados, mas isso é uma pequena parte. Então, pode ser que a gente tenha uma inversão de valores e tenhamos pilotos estrangeiros correndo no Brasil ou pilotos brasileiros que estavam correndo no exterior e por falta de patrocínio vão correr na Stock Car, ou na Copa Truck, ou na Porsche Cup, ou no Campeonato Brasileiro de Endurance, ou nas categorias de acesso, a Stock Car Light, tem a Copa HB20 e outras categorias. Então, é uma grande oportunidade, porque sempre que tem uma crise, tem um problema e tem oportunidade. Estou aqui com o Betão Cavaleiro, que tem uma equipe de Stock Car. Betão, você pode escrever aqui o que você acha dessa minha opinião, pode discordar, pode concordar. Acho que é até importante ter o ponto de vista. Então, algumas equipes vão sofrer, equipes grandes. Eu vi uma declaração do Trevor Carlin, dono da Carlin, equipe tradicional da Inglaterra, né, que o pai do Max Chilton é sócio dele, então tem grana por trás. Teoricamente, né, tem a Aon Seguros, que é da família do Max Chilton, uma das maiores seguradoras do mundo, e ele falou que se cancelarem 5 corridas da Fórmula 2 e 5 corridas da Fórmula Indy, que ele acaba com os programas da Indy e da Fórmula 2. Porque o grande detalhe, né, muita gente não sabe disso, e aí você tocou num ponto importante. Eu já trabalhei em algumas pontas da cadeia de automobilismo. Já fui piloto, já assessorei equipes, já tive uma agência de marketing esportivo, já patrocinei, já fui patrocinado, já fui comentarista e hoje eu sou narrador. Então, conheço um pouquinho da cadeia, além das amizades com os pilotos aqui, que são os capacetes aqui atrás, dos amigos de verdade, né? E lógico que eu tenho muita informação privilegiada que eles me contam, eu não fico postando isso todo dia, mas você acaba ganhando conhecimento
dos bastidores, né? Então, tem uma questão muito importante que as pessoas não sabem. Tem muita equipe que trabalha corrida por corrida. Então, tem um patrocinador para corrida A, para corrida B, corrida C. Na Fórmula 1 não é normal? Não é normal. Na Stock Car não é normal? Não é normal. Mas na Índia é normal. Na NASCAR é normal. No IMSA é normal. Tem patrocínio que é para as 24 horas de Daytona. Tem patrocínio que é para as 12 horas de Sebring. No Campeonato Mundial de Turismo, o WEC, World Endurance Championship, tem patrocínios específicos. Tem empresa que só patrocina as 24 horas de Le Mans, não quer patrocinar o resto. Então, a partir do momento que você cancela ou adia essas provas, você acaba gerando um problema também logístico, tá? Para as equipes. O custo das equipes são empresas e os patrocinadores, porque tem patrocinador que talvez não tenha interesse em patrocinar outro. Então, o Trevor Carlin, ele falava exatamente disso. Vocês procurem depois na internet, tem uma entrevista muito bacana dele falando disso. Lendo aqui até o comentário aqui do Beto Cavaleiro, falando que com essa mudança para as montadoras acaba dando 2 fatores positivos. Então, é exatamente isso, principalmente na Stock Car, né? Agora com a Toyota e a Chevrolet. Então, acho que tem algumas coisas que são importantes que vai afetar vários esportes. Tá entrando aqui, ó, meu amigo Jucão, lutador do UFC, do MMA. Quando cancela um evento, uma luta, que vai ser, vamos supor, lá em Las Vegas, que era o principal, e aí vai jogar o cara lá para a Rússia, talvez a audiência vai cair, a bolsa vai cair, todo mundo vai ser afetado. Então, e ao mesmo tempo, eles vão ter que serem mais criativos, como eu estou falando, que se eu fosse um promotor de uma categoria brasileira, eu seria ir atrás de entre aspas, pilotos estrangeiros e marcas estrangeiras. O Beto Cavaleiro falando aqui, ó, $400 mil é uma temporada de Stock Car. $400 mil, pelo que é Stock Car, não é caro. Não é caro. Para quem não sabe, para você correr só as 24 horas de Daytona, num carro de GT, custa 250 mil por piloto. São 3 pilotos, custa 750 pau. Então a Stock Car, o ano inteiro, que o Beto está até falando, era $700 mil. Porque o dólar estava lá 3,5, 3,80. E agora com o dólar 5,10, 5,20, a gente não sabe onde vai parar, caiu para 400 mil. Então isso é uma coisa também que a gente tem que olhar e fazer com que as pessoas enxerguem. Porque, infelizmente, o que eu vejo, Thiago, você é um apaixonado por automobilismo, todo o pessoal do Café com Velocidade, mas, infelizmente, tem muito jornalista que não olha esse lado e não ajuda a dar essa informação. Então, uma coisa tão óbvia. Então, o dólar subiu, começa a falar que o dólar subiu. Mas peraí, mas o dólar subiu. Eu estou conversando com um amigo meu que ele tem uma empresa de simulador no Brasil. E ele estava preocupado, né? Falou, pô, vai cair as vendas. Eu falei, não, cara, vai aumentar as vendas. Vende para os Estados Unidos, vai ficar barato agora. Teu simulador aqui vai chegar a metade do preço dos concorrentes americanos. Você tem qualidade, você tem distribuição, você tem uma coisa boa. Então, exatamente, então acho que algumas equipes vão ser afetadas, sim. Algumas categorias mais, outras menos. Vai ser um ano para a gente passar de ano só. Ninguém vai se preocupar mais em ter lucro, mas enxugar as estruturas, toda a parte de eventos, lógico, né? Que eu acho que tem que rever, talvez seja um bom momento para rever. Os orçamentos, tem orçamentos que estavam absurdos, né? Você vê a própria Fórmula 1, a partir do ano que vem vai ter um orçamento lá de 175 milhões de dólares ou de euros, limite. Hoje, a equipe Mercedes e Ferrari gastam 500 milhões, é meio bi por ano. Não faz sentido, não faz sentido. Então, às vezes, uma crise dessa vem para falar assim, ô Ferrari, Mercedes, ô FIA, ô Fórmula 1, todos os organizadores, a Liberty Media, que é a dona da categoria hoje, que é uma empresa americana de eventos, fala assim, peraí, vamos botar a casa em ordem. Então, acho que a gente vai dar alguns passos para trás, vai ser complicado. Infelizmente, a gente vai perder equipes, vai perder pilotos, perder categorias, perder eventos. Canedo entrando aqui, ó. Grande piloto de kart, doutor Canedo, mas, ao mesmo lado, é uma hora de botar a casa em ordem. Essa é a minha opinião. E é uma pena, né? Porque a Carlin, de certa forma, é um celeiro de brasileiros, né? É uma equipe que recebe brasileiros, tem um histórico de brasileiros que já passaram pela Carlin. Então, torcer para que a equipe consiga aí sobreviver, porque a gente tem históricos e históricos aí de brasileiros que já passaram por lá. O que está se falando da Fórmula 1 é uma super temporada, né? Com finais de semana de corridas duplas e adentrando janeiro e fevereiro do ano que vem, já que 2021 não vai ter mudança no carro, jogaram para 2022. Então não tem muito por que ter umas férias muito longas, porque vai ser basicamente o mesmo carro.
Mas a gente continua na incerteza, né, Dué? Que a gente está falando muito em maio, as competições voltaram em maio, mas dependendo de como as coisas se andarem, pode ser que seja junho, julho, agosto, vai saber quando é que vai voltar. E depende também do país, né? Sim. Porque os Estados Unidos, lógico que é um país que é um país mais rico do mundo e tem muita ajuda do governo, enfim, empresas grandes que são donas dos eventos, mas você pega, por exemplo, a Itália está devastada. Eu não sei nem se eles teriam condição, não só econômica, mas principalmente de foco, né, nesse momento. Eu acho que eles têm que usar o dinheiro para cuidar da população, das famílias que perderam seus entes. Eu acho que o foco vai ser outro. Então, talvez não ter o grande prêmio de Monza de Fórmula 1, caso aconteça isso, seria uma coisa totalmente compreensível. Imagina isso nas categorias de base, né? Campeonato italiano, esquece, né? Como uma guerra, né? Teve anos, você vê, a gente tá falando da Indy, né? Da Indy 500, das 500 milhas de Indianápolis. Os únicos anos que não teve a corrida foram em anos de guerra. E o único ano que com exceção desses anos de guerra, a corrida foi transferida de maio, não é nem que foi transferida de maio para junho, maio para agosto, ou transferida. Ela é sempre tradicional, mais de 100 anos, no Memorial Day, que é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, que é o feriado em memória aos combatentes da guerra, enfim, toda uma tradição americana. E eles mudaram para agosto por um motivo, que é quase uma guerra. O que a gente está vivendo é uma guerra não entre países, mas pelo contrário, os países todos tentando se ajudar, porque a pandemia veio, temos já 700 mil pessoas contagiadas, né? Contaminadas, desculpa, com o vírus, a gente não sabe se o número pode bater 1 milhão, e agora com o lockdown, né, com a quarentena, as economias também estão sendo devastadas. Então, e daí eu fico vendo exatamente isso que a gente fez essa live, justamente para não ficar falando coisa ruim, mas fico vendo debate na internet. Quem está certo? Ah, não, tem que parar tudo. Não, tem que voltar tudo. Eu falei, gente, peraí. Vocês estão olhando cada um para o seu umbigo. Não é parar tudo ou voltar tudo. A gente está com um problema muito mais sério. Não é opinião minha, o que eu acho, o que eu não acho. Eu fiz uma enquete minha no meu Instagram de propósito, só para testar. Deu 54% que acho que tem que parar tudo e 46% e acho que tem que voltar parcial. Quer dizer, então não tem dono da verdade. Entendeu? Se parar tudo, vai prejudicar metade. Se não parar e voltar, vai prejudicar a outra metade. Por questão de saúde, por questão de economia. Vai ter problema dos dois lados. Tanto da economia, quanto a saúde, quanto a moral das pessoas, reconstrução. Então, o automobilismo, que também emprega muita gente, o automobilismo emprega bastante. Então, vai sofrer, como outros esportes, você vê a própria Olimpíada. A Olimpíada no Japão. Foi cancelada. Você imagina, muita gente não tem noção disso. Né? O maior evento esportivo do mundo. Exato. Então, imagina, mais ou menos o seguinte, eu fiquei fazendo uma análise, né, pessoal. Imagina que tivesse cancelado o carnaval no Brasil. Quantas pessoas trabalham um ano inteiro costurando as fantasias, organizando as escolas de samba? Quantas pessoas pobres, porque ali não é nada de rico, pode custar caro, mas não é negócio de rico. Quantas pessoas dependiam do carnaval? Imagina se o vírus tivesse chegado um mês antes, a gente teria um problema seríssimo. Entendeu? Com a questão dos eventos. Você vê, eu estou vendo bastante na internet, lógico, né? Todo mundo está assistindo, YouTube e lives no Instagram como a nossa, então todo mundo vai ser muito afetado. A questão é só o que a gente vai tirar de lição disso para que melhore. Que eu te falei, o Beto Cavaleiro estava falando exatamente isso. Falou assim, agora o orçamento da Stock Car vai cair para $400 mil, era 700 mil. Então a Stock Car tem que ter um plano de ir atrás do gringo, atrás do patrocinador estrangeiro. Então essa é a minha opinião. A Nath Costa aqui também entrou, assessora de imprensa lá de vários esportes. Muita gente entrando aí, Tiagão, acho que é isso aí. Lembrando que a Stock tem uma visibilidade gigante, né? Com 2 corridas pela Globo, a do Milhão e a Decisão, então, e as outras no Sport TV. É um investimento, né? É um dinheiro realmente, se você for na ponta do lápis, que o retorno é altíssimo. Sim. Você está ali exposto na Rede Globo de televisão, só isso. Exatamente. Então, imagina agora, vamos pegar o exemplo do automobilismo paulista, que é de onde eu venho e de onde eu fui criado. Quantos mecânicos estariam hoje trabalhando na equipe e tendo corridas, e o pessoal de catering que faz os camarotes, e o pessoal da segurança do autódromo, o pessoal que trabalha na parte de saúde, de ambulância,
os organizadores e todo mundo que trabalha nessa cadeia. Está todo mundo em casa. Está tudo parado. E aí a grande questão é que talvez tenha algumas equipes que não vão aguentar e talvez não volte mais. Então isso também vai piorar, não só, eu acho que a questão que a gente está falando, né, de quando volta, né? Mas é quem volta e em que condições volta. Vamos dar o exemplo da Carlin, equipe inglesa tradicional. Se demorar 2 meses, não demorar 4, como ele falou, e voltar, mesmo assim, o cara vai voltar cambaleando. Então ele não vai conseguir pôr o melhor equipamento. O melhor engenheiro ele não vai conseguir manter na equipe, porque ele vai ter que dispensar, ele não tem grana para pagar o cara. Então a qualidade vai cair. Ouvindo aqui o Marcos Tokarski, ele que é piloto de rally, foi piloto por muitos anos, ele falou, não, tivemos a primeira etapa e agora parou tudo. Então também tem um hiato entre os campeonatos, que também isso é muito ruim. O Beto falando, a corrida de dupla, enfim, Thiago, eu acho que todo mundo vai ser perdido, não tem ganhador nisso não. Lógico que a gente tem que ser um pouquinho razoável, né, e tentar pensar como recuperar isso, como ajudar as pessoas, mas vai ser complicado. Robertão falando, né, que hoje seria a primeira corrida lá em Goiânia, da Stock, ele falou que estaria com o troféu agora na mão. Ah, verdade, a corrida de duplas, né? Isso, com certeza. Que inclusive começou com aquela história, então agora não vai ter mais os pilotos estrangeiros. Que foi uma decisão totalmente equivocada da categoria, porque Bruno Senna mora fora do país, o Rubinho estava na Austrália, se eu não me engano, o Lucas de Graça estava fora, e outros pilotos. Quer dizer, então, ou cancela tudo, ou não dá para cancelar metade, né? A verdade é que é um fato realmente totalmente inusitado. Acabou, não foi só a Stock Car, né, que tomou decisões equivocadas. A Fórmula 1 para cancelar na sexta-feira com torcedores já lá na porta do autódromo. A NASCAR, que fez, né, já 4 corridas, começou em Daytona, foi fazer as etapas do Oeste, estava voltando para o Leste, para a etapa de Atlanta. Anunciou-se que ia fazer uma corrida sem torcedores, e só na sexta-feira que realmente vieram com a decisão que estava cancelada a etapa. Então, é tão inusitado que foi inevitável algumas categorias baterem um pouco de cabeça nas decisões a serem tomadas e anunciadas. E complica também, né, Dueck, para pilotos, porque na Fórmula 2, por exemplo, né, que vocês transmitiram ano passado, teríamos 3 pilotos, ou vamos ter 3 pilotos quando a categoria retornar, né? O Samaia, o Piquet e o Drogovic. Esses caras fecharam patrocínios e tudo mais. Vai saber em que situação segue esses contratos ainda, se esses patrocínios permanecem. E fechou o patrocínio com o dólar a 4, ou com o euro a 4,20, 4,30. E aí o patrocinador não sabe se vai continuar por questões do câmbio, que foi o começo da nossa conversa. Para quem chegou na live agora, depois assiste desde o começo. Vai ficar gravado aí, né, Tiagão? Sim, vamos jogar no YouTube. Assiste também. desde o começo, porque é um ponto super importante importante que a gente tocou, né? Que a primeira questão é o câmbio. A segunda questão é, essas empresas que patrocinam vão perder receita, elas vão conseguir honrar os contratos? Terceiro, os eventos vão perder receita. Quarto, as equipes paradas, não é nem que perder receita, podem quebrar, não é nem questão da receita, já estão pensando em não fechar as portas. E você acabou de falar dos pilotos também, né? Os pilotos que estavam preparados, fizeram lá. A Fórmula 2 fez pré-temporada, estava tudo certo. Sim. Então isso daí vai mudar muito, né? Porque eu trabalho aqui com 2 mercados que logicamente, que eles sofrem também com o câmbio, que é o mercado imobiliário e o mercado de motorhomes, né? Que inclusive é muito ligado ao automobilismo. Pra você ter uma ideia, a gente tinha alugado vários motorhomes para a etapa de São Petersburg, porque tem o Road to Indy, e tem as categorias de base, né? E tínhamos alugado vários motorhomes para Sebring, assim, alugado já, reservado, pago, bonitinho. Todos cancelaram. Então, isso daí vai virando uma cadeia. Então, o automobilismo não é que é só quem está lá no autódromo. Então, você vê, eu tenho uma locadora de motorhome, fui impactado. Entendeu? Eu vou perder receita e a despesa rolando. Entendeu? A despesa não para, tem que renegociar contrato, tem que renegociar aluguel e outras coisas, mas o seguro dos motorhomes não dá para renegociar. Ou você faz ou você não faz. Vai ter um descontinho, tá bom. Mas não vai ter. O financiamento dos motorhomes também não para, tá lá rodando a parcela. Você pode tentar negociar uma carência, renegociar os juros, mas não vai parar. Então isso é toda uma cadeia que acaba envolvendo todas as categorias. Então a Fórmula 2, as categorias de base, são as que mais sofrem. Com certeza. Se na Fórmula 1 tem equipes falando também em dificuldades, a Haas soltou, está realmente aí, de repente, até pensando em
em declarar falência. Algumas equipes da Fórmula 1, imagina as equipes de Fórmula 3, de Fórmula 2, de fórmulas mais regionais mesmo, quanto não pena esses donos de equipe. Então, é um momento realmente muito complicado, muito singular que nós estamos passando. É realmente, sabe, ficar na torcida de que isso passe o mais rápido possível e que as coisas vão se retomando aí aos poucos, que a gente volte a viver da melhor forma. Tem mais algum comentário aí, pessoal que está entrando? Acho que é bom abrir para pergunta, Thiago, está chegando no fim. Eu não sei por que, Thiago, o teu não tem um pontinho de interrogação embaixo, né, para abrir para perguntas. Para mim aparece. Aparece? Então é para você. Então, pessoal que está assistindo, tem aqui embaixo, aqui, ó, um pontinho de interrogação. Escrevam as perguntas, porque daí a gente consegue compartilhar. Você tem que compartilhar, então, Thiago, você abriu a live. E daí a gente vai respondendo aqui para finalizar essa live. Se vocês tiverem alguma dúvida, e depois quem não assistiu, assiste desde o começo. A gente abordou pontos muito interessantes. Mostrei um pouquinho aqui minha humilde coleção de capacetes e troféus. E algumas coisinhas de automobilismo também para você que é fã do esporte. Uma pessoa aqui comentou sobre, eu não consigo ver, surgiu sobre o nome, comentário. O Marcos falando, né? Creio que não é só a situação de equipe é complicada, mas também dos autódromos. Com certeza, os autódromos também tem todo um gasto. Cartódromo, né? Tudo, ó, todas as pistas, né? O cartódromo aqui, você pega aqui o cartódromo de Homestead, que devia receber, sei lá, entre treinos e locação, uns 500 pilotos por semana. Tá parado. O Kiko aqui, ó, se todas as atividades estão impactadas, vai ser necessário, então, um pacto entre todos os setores para ter um restart aí, porque cada um assumindo, de repente, uma fatia do prejuízo, né, do EC, não virar aquilo que a Fórmula 1 fez, né, eu não vou cancelar, porque se eu cancelar eu tenho que pagar, querendo que a organização cancelasse, a organização do outro lado também, aí eu não vou cancelar porque eu vou ter prejuízo, querendo que a Liberty, a Fórmula 1 cancelasse. Talvez a situação vai ter que ser essa, né, as pessoas, cada um assumir uma fatia do prejuízo que vai ser inevitável para que a gente possa, de repente, voltar a caminhar. Exatamente. Muita gente entrando aqui. Thiago Berbel, abração, Berbel. José Witt, ó, o pilotinho lá do interior de São Paulo. Grande Witt. Cavaleiro aqui mandando um abraço para nós. O seu Oswaldo Negri Pai, um abraço para o senhor. Grande pai do grande piloto Oswaldo Negri Júnior. Manda as últimas perguntas, pessoal, que a gente vai finalizar, mas é exatamente isso, né, Thiago? Não tem agora omissão, né? Fala assim, eu vou perder, mas se eu não fizer, o outro vai perder. Vai perder todo mundo. Então, a questão é como que você vai encarar um problema desse. Porque, inclusive, a questão de responsabilidade com as pessoas, né? Que é uma coisa que nessa hora que você vê, que quando tudo está certo, dando lucro, empresa crescendo, categoria crescendo, piloto ganhando dinheiro, dando audiência, os negócios bombando, tanto no meio esportivo quanto no meio empresarial, é fácil. E agora? Como que os gestores vão lidar com esse problema? Então é isso que a gente vai ver, né? O Ressaca Palmão dizendo que ele acha que volta em julho. Eu acredito também que deve voltar no meio do ano, acho que o primeiro semestre realmente é perdido. Mas você pega, por exemplo, tá? A Índia é um campeonato de 6 meses. A Índia, estrategicamente, há alguns anos, ela decidiu não confrontar com a NFL, que é o campeonato americano de futebol, né? De futebol americano, não soccer, que é o futebol normal, né? Europeu e brasileiro. Então, a NFL começa em setembro, acaba em fevereiro com o Super Bowl. A Indy, para não dividir a audiência, porque é o fã de esporte, assiste, então, nesses 6 meses, fizeram um estudo que tinha menos concorrência. Então, ela acabou indo para esse... E agora? Que vai empurrar lá para frente. Eles vão entrar... Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo agora. O que a NFL está sofrendo? Quase nada. Não tem jogo, o Super Bowl foi em fevereiro, não vai ter jogo até setembro. Setembro as coisas devem estar normalizadas. Vai sofrer um pouquinho, talvez com a queda de receita das pessoas de comprarem merchandise e tal. Mas o estádio lá, eles não iam jogar mesmo, ia começar a pré-temporada lá, talvez em agosto, tá tudo certo. Então, deram sorte, né? Porque não é que é programado, não é nada. Então, a Indy vai ser empurrada para outubro. Com certeza já foi empurrada para outubro. A última etapa, inclusive aqui na Flórida, foi confirmada, que era a primeira etapa de St. Pete, da abertura, vai ser o encerramento, vai ser para outubro e vai concorrer com a NFL. Vai cair a audiência? Não sabemos. Entendeu? Isso daí é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Valeu, Betão. Um abraço para você também.
Não tem jeito, não tem jeito, realmente, sabe, quedas vão acontecer, existirão, mas o pessoal tem que pensar e lembrar que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então é torcer, fazer essa maré subir logo o mais rápido possível para que todos subam. Porque não adianta ficar lutando ali, porque para defender só o seu e segurar a maré de subir. Exatamente. Temos aqui o Lucas mandando, né? O maior problema da NFL que estamos na época de contratação e os jogadores não podem fazer os exames nem viajar para reunião com os times. É um problema menor, né? Bem menor, bem menor. Não, tem impacto? Tem. Falei que tem impacto. Mas nem compara. Nem compara com Imagina que você falou, a NASCAR, ela faz 36 corridas por ano. Oficiais, né? 36 oficiais, mais 2 não oficiais. Então. Vai perder umas 10, é um terço do campeonato. Valeu, Vite. Então, pega a Indy, que a gente tá falando, né? A Indy já era pra... Imagina, até maio, vai perder a principal corrida do ano, que representa uns 30% da audiência do ano. Vai perder. E talvez 50% da receita? A Fórmula 1 também. Então, quer dizer, todos vão ser impactados. Mas a NFL, de todos os esportes, é o que menos vai ser impactado. Minha opinião, lógico que eu não sou especialista no esporte, mas moro nos Estados Unidos, gosto. Sempre que posso, eu tento lá torcer para o Miami Dolphins. Não está dando muito certo, mas a gente tenta, que é o time da minha cidade. Mas Você sempre foi um pé frio, né, Dueck? Oi? Você sempre foi um pé frio. Não, eu sou corintiano, campeão mundial. Cara, torci para o Emerson, para o Senna, para o Piquet, 3 campeões mundiais. Sou amigo do Elinho, do Tony, do Gil de Ferran. Olha lá, ó, já tem um monte de campeão, cara. Só o Miami Dolphins não deu muito certo. Saiu bem, saiu bem. A Índia, a sorte da Índia é que ela já tem a cultura de corridas duplas, né? Eu acho que talvez vai ser um caminho a se explorar bastante nessa temporada agora. Partir realmente para corridas sábados e domingo. Não vai ser novidade para a categoria, que já faz isso aí já há algum tempo, para conseguir ter o maior número de corridas possíveis aí realmente nessa temporada. Mas não foi anunciado isso, viu, Thiago? Porque a grande questão para eles são os eventos. Por exemplo, a praça de Long Beach, na Califórnia, e Barber Motorsport, no Alabama, já foram canceladas. Tá? Por quê? Porque eles não conseguiram encaixar no calendário depois. Porque imagina o seguinte, se ficar 3 meses sem corrida, e vamos supor que são 40 finais de semana entre fevereiro e dezembro, que é onde não está nevando, né? Na maioria dos lugares dos Estados Unidos, entre março e novembro. Então, o que acontece? A hora que você aperta 3 meses, dos 9 meses que sobraram, vai sobrar 6. E não cabe o calendário de todas as categorias americanas, internacionais, em algumas pistas. Então, o CB Barber cancelou, não conseguiu achar a agenda. Long Beach é um circuito de rua. Na pandemia que estava lá, o governo nem quis conversar, porque é cidade, né? É municipal. Então, ficou para o ano que vem. Thiago está perguntando aqui, a gente tem mais 10 minutos de live. Qual o próximo talento brasileiro que vai aparecer bem na Fórmula 1? Eu acho que mais do que talento no braço, é mais talento no bolso, né, Dueck? A gente sabe que a Fórmula 1 realmente, cada vez mais, você precisa ter bala na agulha. Nós estamos aí com o Pietro, né, lá dentro da Haas e com o 7 câmara lá dentro da Red Bull novamente, esse retorno do 7 câmara, né, que tinha saído do programa e foi chamado novamente. São os dois que são mais próximos, né, que teriam mais condições. O Pietro, ele tem a favor dele 2 pilotos trapalhões na Haas, que já estão aí com os contatos. O Grosjean e o Magnussen já estão ali esquentando a cabeça do Jim Haas, e de repente, se fizerem mais 2, 3, 4 cagadas, pode ser que sejam substituídos no meio do ano. O 7 câmara tem a sorte de que voltou a fazer eco, minha voz. Opa. Não sei se mexeu. Não, tá bom. O 7 câmara tem a sorte que na Toro Rosso tem 2 pilotos que já foram rebaixados. Alpha Tauri, desculpa. Mudou o nome. Não começou a temporada ainda. Não começou a temporada, eu ainda posso cometer o deslize. A Alpha Tauri tem 2 pilotos que subiram e que foram rebaixados. Então já não tem um filme assim tão legal. Então pode ser que um dos dois casque fora realmente no fim da temporada. E aí eu acho que está muito nas mãos do 7 câmara fazer uma boa Super Fórmula. Ele vai fazer a Super Fórmula japonesa, se brigar pelo título, de repente ser campeão. Eu acredito muito que a vaga dele é dele em 2021.
Tá. Eu tenho uma opinião bem diferente, Thiago, respeito a sua, mas eu acho que tanto... Não que eles não vão entrar na Fórmula 1, que eu não acho, tá? Mas ele perguntou de talento, né? O Pietro e o Sérgio são pilotos bons. Se não fossem bons, não tinham conseguido os pontos da superlicença. Mas, para mim, os melhores ainda estão vindo na geração de baixo. Na Fórmula 3, principalmente. Tá, o próprio Enzo Fittipaldi, eu acho que é um piloto muito bom. Gianluca Petekov, eu acho que é um piloto... Drogovic foi campeão da Eurofórmula, então... eu colocaria o Enzo e o Gianluca. Eu acho que mais... Estamos falando de talento, né? Aí não estamos falando de patrocínio, de política, de estar no lugar certo. Aí vai depender de uma série de fatores. Mas o Gianluca e o Enzo, porque eu acompanhei bem a carreira deles aqui nos Estados Unidos, de kart, realmente eram bem fora da curva. Nos formas também, andaram muito bem, sempre agressivos e bateram bastante, que é o que tem que fazer na categoria de base. Tem que arriscar e buscar realmente sempre massa corridas curtas, né? Para mim são os dois ali que estão com mais chance, mas o número 1 para mim, disparado, é o Igor Fraga. Ele é o melhor que todos esses que eu falei na questão de talento. Nem sempre o talento nas categorias de base significa que ele vai ser um bom piloto de Fórmula 1. Tá? Vamos lembrar que Michael Schumacher não era nenhum piloto fenomenal nas categorias de base. Tá? Então, não tem nada a ver. Antônio Pisoni era melhor que o Schumacher, entendeu? Todas as categorias de base. Chegou na Fórmula 1, não deu certo por uma série de fatores. Um dos pilotos mais rápidos que eu acompanhei a carreira. Tá? Então, eu estou falando de talento hoje, falta de recursos. Eu conheço bem a família do Igor Fraga, de gostarem realmente daquilo, se dedicarem. E o moleque é muito talentoso, ele tem um pouquinho a mais do que esses outros que eu falei, e eu acho que é o Igor Fraga, pouquíssimo conhecido, acabou de contratar uma assessoria de imprensa, ninguém nem sabe quem é o Igor Fraga, acha que compara ele até com o Felipe Fraga, achando que é da família. O Felipe Fraga é um grande piloto de Stock Car, que também tá revertendo a carreira para o exterior, né? Mas eu, para mim, número 1 hoje, talentoso, Igor Fraga. Segue ele aí no Instagram, acompanha um pouquinho a carreira dele, esse moleque. Eu apostaria, se eu tivesse hoje, eu apostaria nele. Vamos ver se o financeiro acompanha o talento. Nós sabemos que vários também talentosos que ficam pelo caminho, porque bate no teto financeiro, né? Então, e ele também agora faz parte do programa de desenvolvimento da Red Bull. Sim, também entrou pro time, então é aquilo, mostrar trabalho, mostrar o que ele já sabe fazer, para continuar aí no desenvolvimento desse projeto do time da Red Bull. Acho que é isso, Dom. Te agradecer aqui por estar com a gente, bater esse papo aqui nesse milhão, levando automobilismo nesses tempos de quarentena, o pessoal trancado em casa, para a gente poder, de repente, dar uma pairada na cabeça, relaxar um pouco. Espero que a gente volte o mais rápido possível com o automobilismo, para a gente poder comentar a corrida, que é o que a gente gosta. E você também poder narrar aí, pessoal, poder acompanhar. Você já sabe o que vocês vão fazer esse ano, em 2020? Se nada mudar? Assim, agora é difícil falar, né, Thiago? Porque tudo que estava sendo negociado, eu acho que vai ser renegociado por ambas as partes, né? Com certeza era Indy e Superbike Series, né? Mundial World Superbike. Eu sou apaixonado. Que é uma das principais categorias de moto velocidade do mundo, o IndyCar, e as outras aí eu já não sei mais agora. Eu não participo dessa parte, né? Eu sou contratado do canal como narrador e, logicamente, faço alguns programas, como a gente tem agora. Inclusive, você que não assina o DAZN, assina. Muito bacana a plataforma. Acompanha, a gente fez uma matéria muito legal no final do ano da Indy. Fizemos com o Matheus Leite. Fizemos agora da carreira do Felipe Nasser. E tem outros materiais para sair logo, logo. Beleza, fechou, galera. Quem quiser assistir depois ou recomendar, vai para o YouTube, youtube.com/Café de Velocidade. Então fica disponível aí essa live para o pessoal acompanhar. Abração, André, abração a todos. A gente marca aí qualquer dia no futuro para a gente bater mais um papo. Com certeza. Um abraço, tudo de bom para todos. Se cuidem. Fiquem bem. Lave as mãos. Valeu.